mais tarde, isso foi em 78, 79, ficou 2 anos aqui. Tá? Mas ele era entre mentes falecido. Mas, de qualquer maneira, o Andrés Rádio, ele ofereceu um curso da pós-graduação, e aí sim eu assisti a esse curso com extremo interesse, e estudei então mais lógica, e depois que eu fui para a Alemanha, aí eu estudei lógica com Steckmüller, e estudei lógica, sobretudo, com um grande mestre chamado Kurt Schütter. Kurt Schütter, que trabalhou com metamatemática, teoria da prova, foi um dos maiores lógicos do século XX. Um dos maiores nomes da lógica na Alemanha, mas eu creio que, em geral, no século XX. E Kurt Schütter foi realmente uma figura muito impressionante, extremamente útil para mim. E Steckmüller e Kurt Schütter foram as figuras que me formaram depois na Alemanha. Aí sim, aí eu pude completar a minha formação lógica matemática, porque antes não havia sequer acesso. Não havia sequer acesso. O curso que Quine dera em São Paulo, na Escola de Sociologia e Política, onde eu também fui aluno, tá? O curso que ele dera em 1942 e que depois foi publicado em 1944, eu nem sequer sabia daquilo. O texto estava na biblioteca da minha faculdade. E eu não sabia, simplesmente não sabia. Tá? É isso. Basicamente, não havia literatura biológica em português na época, né? Bom, havia, só que eu não tinha acesso a ela, né? Quer dizer, havia muito pouco. Havia um artigo de Amoroso Costa, que é de 1923, eu tenho aí. Havia um artigo, um pequeno livro, agora reeditado, do Vicente Ferreira da Silva, creio que de 1938. Havia esse trabalho publicado em 44 do Quine, aliás, um excelente trabalho, mas perdido. Né? O Brasil não mantém esse tipo de bem. E, bom, e depois de 1944 veio o livro do Hegenberg, em 1967, por aí, né? Ou 60 não, antes, eu creio que 65, 66, por aí. Tá? Foi a época em que eu comecei, por esforço próprio, a estudar lógica matemática. É isso. Então, só um instante, peraí. Só na Alemanha o senhor foi contemporâneo? No seguinte sentido, o Punta já é de uma geração, no certo sentido, uma geração anterior à minha, ou seja, ele é mais antigo do que eu. Quando eu cheguei lá, o Punta já era doutor em filosofia e doutor em teologia. Ele já era doutor, e quando eu cheguei lá, ele já estava a caminho de fazer a apresentação da sua livre docência. Quando eu estava no meu primeiro semestre lá, isso foi em 1970, no meu primeiro semestre, ele já estava a caminho de apresentar a sua livre docência, porque já era doutor em 2 áreas. Né? E depois ele tornou-se livre docente, e eu fui aluno dele aí por volta de 73, 74, mas aí eu fui aluno dele, não contemporâneo dele de estudos. Eles próprios diziam, München ist ein Hochburg des deutschen Idealismus, que quer dizer, Munique é uma fortaleza, Hochburg, do idealismo alemão. Tá? E realmente havia lá uma série de autores idealistas e pensadores idealistas, por exemplo, o professor Laut, L-A-U-T, T-H, aliás, Laut, que era um fichtiano da estrita observância. Ele, inclusive, fez uma edição crítica da obra de Fichte e dava um curso sistemático de filosofia dentro de uma perspectiva fichtiana. Esse foi um autor bastante impressionante pelo caráter de coerência, de sistematicidade, de seriedade que ele tinha. Mas depois havia, por exemplo, o professor Krings, que, sem dúvida nenhuma, exerceu uma influência sobre aquilo que eu viria a pensar mais tarde. E o meu próprio mestre, o professor Röth, que foi Kant, foi meu acesso a Kant.
Agora, o ponto, nem tão pouco, nem tanto, entende? Pelo contrário, digamos, é o que há no idealismo que ainda hoje eu tenho dificuldade em digerir. E o senhor, então, começou a se interessar pelo Círculo de Viena, filosofia analítica, quando chegou lá, né? Eu já tinha no Brasil leituras a respeito. Caiu-me nas mãos, eu creio que comprei em alguma livraria, nem me lembro bem, mas caiu-me nas mãos naquela ocasião uma tradução do livro Logical Positivism, tá? De Ayer, do Ayer. Bom, eu então, tradução para o espanhol na ocasião. Eu encontrei aquilo numa livraria e li aqueles artigos. Então, foi a partir daquele livro. Foi o meu primeiro contato, que eu nunca tive nenhum professor inclusive, que tivesse sequer interesse em positivismo lógico, tá? Que tivesse sequer interesse, mas aquilo foi um interesse meu, individual, e aí eu comecei a ter interesse pelo Círculo de Viena, primeiramente interesse por Schlick. Depois, quando eu estudei melhor o Círculo de Viena, outros autores dentro do Círculo, aí eu passei a ter mais interesse em Carnap e, sobretudo, em Neurath. Neurath, esse é o tipo filosoficamente mais interessante dentro do Círculo. Tá? Se bem que Neurath, de todo o Círculo de Viena, é provavelmente o tipo com respeito ao qual eu mais discordo. Pessoalmente, eu mais discordo, eu praticamente admito quase nada do que ele falou, mas eu tenho que admitir que ele teve realmente visões ou intuições, como você queira chamar, bastante precisas e muito interessantes, sobretudo com respeito à questão do papel da história da ciência, o papel da história da ciência dentro da filosofia, a crítica dele à filosofia, a questão, por exemplo, dos enunciados protocolares, etc., é muito interessante. Ele trabalhou muito bem isso. Isto é, agora, ele não era, de forma nenhuma, alguém muito feliz em expor o que ele pensava. Tá? Ele não era. Primeiro, ele tinha um verdadeiro horror à metafísica. Então, ele prejudicou muito a sua obra, a ponto de que um trabalho recente diz que ler Neurath, it's irritating. É uma coisa irritante, realmente é. Realmente é, porque é só a cada página, quase a cada parágrafo, é sempre a repetição. Porque a metafísica tem que ser extinta, não sei o quê, etc. Então, e nos pontos realmente decisivos para as coisas que ele pensa, ele fala em 2 linhas, entende? E volta a atacar a metafísica, etc. Então, ele era, a meu entender, excessivamente militante. Ele tinha uma posição militante, inclusive política, e há um excesso de militância no trabalho dele. Agora, quando você tem paciência de ler o que ele escreveu e procurar aquelas coisas inteligentes que ele fez, aí você vai encontrar coisas muito boas. A ética científica, né? O projeto que ele tinha. Projeto, O senhor poderia falar um pouco a respeito desse seu estudo sobre Schlick? Sim. Na verdade, veja, com respeito eu procurei mostrar as fases que em Schlick existem claramente na teoria do conhecimento, 3 fases. Há uma fase inicial na qual Schlick, digamos, deve muito a um tipo de neocantismo, mesmo porque essa fase inicial é do começo do século XX, tá? Ele deve muito ao neocantismo, mas a uma versão psicologista do neocantismo, bastante psicologista. Enfim, essa é uma série de trabalhos que duram uns 2, 3 anos. Depois, nós temos o homem que avança no sentido do seu trabalho principal, que é a chamada Allgemeine Erkenntnislehre, que está publicada inclusive em inglês com o título de
General Theory of Knowledge, Teoria Geral do Conhecimento. Tá? Essa é sua obra madura, publicada em 1918. E nessa obra ele faz digamos, uma apresentação da psicologia, da epistemologia, nos termos da época. Tá? E ele era realmente um homem do seu tempo, mesmo porque ele vinha da física, ele era físico. Ele fez um doutorado com Max Planck sobre a difusão da luz no meio homogêneo, inclusive no trabalho dele nesse citado, ele dá sempre exemplos de luz e difusão da luz, e assim vai. De modo que esse trabalho é um trabalho bastante interessante e foi reeditado em 1925. E aí, finalmente, quando começa o Círculo de Viena, ele era um homem de grande autoridade, né? Porque ele era, enfim, um homem que foi elogiado por Einstein, né? Na época. Então, ele era um homem que tinha escrito aquele grande livro da Teoria Geral do Conhecimento. E, finalmente, ele entra em contato com Wittgenstein, e aí vem a sua terceira fase, uma fase na qual ele passou a ser um subordinado de Wittgenstein. Isso é até acentuado hoje como um fenômeno muito estranho, porque, no final das contas, quem conhece o sistema alemão, ele era um Herr-Professor, né? Alemão, austríaco, sistema de língua alemã. Ele era um homem, um Herr-Professor, que é uma figura altamente, enfim, de reputação muito forte. E, de repente, ele pagava tributo a um novato, que era Wittgenstein, ensinando, aí, começando a trabalhar em Cambridge, né? Isso já é uma coisa estranha. E ele chegou a ter uma submissão tão grande a Wittgenstein, que ele atribuiu a Wittgenstein coisas que eram dele próprio. Tá? Esse é um fenômeno realmente bastante estranho, no qual ele se tornou um instrumento de percussão de Wittgenstein, de alguma maneira. E eu mostro, então, como que se distinguem essas fases, e a questão basicamente fundamental, que é a distinção entre qualidade e quantidade. Qualidades é tudo aquilo que tem a ver com as nossas recepções subjetivas. A quantidade é algo que pode ser medido objetivamente, são dos itens. E eu mostro o desenvolvimento da ética. A ética, com respeito à ética, acontece uma coisa interessante. Ele também teve fases, tá? Ele publica, quando jovem, um livro até bastante romântico, chamado Lebensweisheit. Mas o curioso é que ele, quando escreve o seu texto principal de ética, chamado Fragen der Ethik, questões de ética, problemas da ética, curiosamente, ele escreve uma obra na qual não há influência de Wittgenstein. Então, ao mesmo tempo em que, em termos gerais de filosofia, ele literalmente pagava pedágio a Wittgenstein, em ética não. Ele achava que ética é uma área que, em última análise, é uma espécie de... é uma área, vamos dizer, subsidiária da psicologia. Da psicologia. Wittgenstein não admitiria isso de jeito nenhum. Tá? Mas ele acreditava, então, que era possível construir uma ética científica, porquanto a ética é uma parte da psicologia. A psicologia é uma ciência, então, né, muito naturalmente, você teria uma ética científica. Mas o meu trabalho mostra que a coisa não é bem assim, né? O que ele faz não é a construção de uma ética científica. O que ele faz, inclusive, ele tenta imitar o método científico até certo ponto, sempre de modo intuitivo, mas, enfim, ele tenta imitar. E chega a um ponto, ele joga de lado até mesmo a imitação. Ele diz, não, mas na verdade nós temos que tomar aqui a ideia de bem, etc. E aí ele